Bom dia, pessoal. Mais um vídeo para dar aquela força, principalmente para a galera do Enem, tendo em vista que a prova se aproxima. Dessa vez abordando o tópico escolas literárias. É um resumo breve, digamos assim, a grosso modo, um quebra-galho, que sabemos que muitas pessoas não têm aquele tempo extenso durante o dia para estar estudando. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma força. Não é um vídeo muito extenso, é um resumo mesmo. Até porque se nós fôssemos aprofundar o assunto, ficaria um vídeo muito enfadonho, muito extenso e mais atrapalharia do que contribuiria. Vamos lá. Vamos aqui iniciando com o trovadorismo. O trovadorismo ele foi, digamos assim, a primeira manifestação literária da língua portuguesa, que surgiu no contexto da Idade Média, período em que muitos estados, nações estavam em formação, principalmente Portugal. Estava sofrendo um processo de transformação social. E uma dica: as composições poéticas, elas refletem o período histórico, o contexto social de cada época, até porque os compositores, os poetas do período, eles estão inseridos, eles não ficam além do seu contexto histórico, do seu processo social. Então não teria como as suas composições não refletirem, em parte ou em todo, o período, o contexto histórico em que se encontra. E o trovadorismo aqui em relação à Idade Média não vai ser diferente. Temos aqui a figura dos trovadores, que eram os artistas de origem nobre, compunham e cantavam acompanhado de instrumentos musicais, as chamadas cantigas, que eram as poesias cantadas. E essas poesias, que eram manuscritas, elas eram reunidas em livros conhecidos como cancioneiros. Aqui temos as divisões das composições literárias referentes a esse período, no trovadorismo galego-português. Esse nome, essa denominação trovadorismo galego-português, deve-se ao fato de a linguagem utilizada na época ser o galego-português, ou seja, aquele português antigo, arcaico, falado na região de Portugal, no seu período de formação enquanto Estado-nação. As cantigas eram divididas em satíricas e líricas. As satíricas eram as críticas, estavam subdivididas em cantigas de maldizer e cantigas de escárnio, e as líricas, que falavam de sentimento, estavam subdivididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas de maldizer eram aquelas críticas mais diretas, com agressões verbais, muitas vezes utilizando palavrões, eram aquelas críticas mais ácidas. O nome da pessoa podia aparecer explicitamente na cantiga ou não. Já as cantigas de escárnio, o nome da pessoa não aparecia. E as sátiras eram feitas de forma direta, indireta, aliás, utilizando-se duplos sentidos. Então, uma dica para estabelecer essa diferença, que são muito parecidas, as cantigas de escárnio e de maldizer. Mas enquanto as cantigas de maldizer eram sátiras diretas, as cantigas de escárnio eram feitas de forma indireta e não aparecia o nome da pessoa satirizada, ou seja, o nome da pessoa criticada. As cantigas, chegamos aqui à parte das composições líricas, temos as cantigas de amor. Na cantiga de amor, o trovador destaca as qualidades da mulher amada e coloca-se numa posição inferior, de vassalagem, geralmente tratando-a como senhora. Aqui nós percebemos uma característica do contexto histórico da época, essa relação de suzerania e vassalagem, ou seja, de subserviência, típica do período feudal,
na Idade Média. Isso acontece em todas as composições literárias, em todas as escolas literárias. Ela sempre vai refletir de algum modo o contexto histórico da época. Principal característica dessa modalidade de cantiga: relação de suzerania e vassalagem, de subserviência, exaltação das qualidades da mulher amada e sofrimento pelo amor não correspondido. Cantigas de amigo. Enquanto nas cantigas de amor o eu lírico é um homem, nas de amigo é uma mulher, embora os escritores fossem homens. Mas espera aí, o que isso quer dizer? Eu lírico, um homem falando com o eu lírico feminino. Para esclarecer essa questão, é importante termos em mente o conceito de eu lírico. O eu lírico, ele não refere-se necessariamente ao sexo da pessoa que está compondo. O eu lírico, digamos assim, é a voz subjetiva que fala do sentimento da pessoa, não necessariamente referente ao sexo. É o que acontece aqui na cantiga de amigo. Um homem falando com o eu lírico feminino, expressando um sentimento feminino. A palavra amigo nessas cantigas tem o significado de namorado. Geralmente o tema é a lamentação da mulher pela falta do amado. Ou seja, principal característica das cantigas de amigo é a presença da palavra amigo ou namorado, sendo que a palavra amigo tem o significado de namorado nessa composição, e a lamentação pela falta do amado. Porque na época era comum os homens irem para a guerra, não voltarem mais, e a mulher ficar se lamentando a falta do seu amado. Então isso aqui é presença marcante nas cantigas de amigo. Aqui já começamos com um exemplo para você identificar na sua prova as características e consequentemente classificar a canção, o tipo de composição. Temos aqui um exemplo de cantiga de amor. Aqui você percebe a dona que eu amo e tenho por senhor. Esse senhor aqui não quer dizer sexo masculino, ele quer dizer senhora na linguagem da época. Então ele fala de dona e que tem por senhora. Ele expressa que pede para que Deus interceda por ele, se não é melhor que lhe dê a morte, ou seja, aquele sofrimento, aquela relação de servidão, chamando de dona e que tendo por senhora, e toda aquela lamentação, aquele sofrimento pelo amor não correspondido, que é melhor que lhe chegue à morte. Então aqui nós encontramos as principais características das cantigas de amor. Aqui é um exemplo clássico de cantiga de amigo, de Dom Dinis, que é um dos principais expoentes aí do trovadorismo, que apesar de ser do sexo masculino, ele utiliza o eu lírico feminino, ou seja, se põe no lugar de uma mulher falando do seu amor. Vejam bem: ai flores do verde pino, se saberdes novas de meu amigo, ai Deus, ué. Ou seja, aqui é claramente um eu lírico feminino querendo saber notícias, ou seja, a palavra novas aqui significa notícias do meu amigo, ou seja, do namorado. Ela quer saber notícias, fazendo uma lamentação, querendo saber notícias do seu namorado. Então, claramente estão presentes aqui as características das cantigas de amigo. Exemplo de cantiga de escárnio desse autor aqui, Dom Juan Garcia de Guilhade. Percebam aqui que ele faz uma crítica, mas de forma indireta, não usa muitos palavrões e faz uma crítica de forma indireta sem citar nomes. E essa é a principal característica da cantiga de escárnio. É uma sátira não muito agressiva, sem citar jamais o nome da pessoa satirizada.
criticada. E como último exemplo das cantigas satíricas, as cantigas de maldizer, Perô Garcia Borgalês. Aqui você percebe claramente a crítica e a citação do nome da pessoa satirizada. É a principal característica, é uma composição mais agressiva em que geralmente se cita o nome da pessoa satirizada. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que gostem, espero que seja útil. Visualizem no nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude a continuar postando um material de utilidade que possa ajudar você em qualquer processo seletivo, tendo em vista que a ênfase desse material aqui é para o Enem, e contamos com o apoio de todos. Até o próximo vídeo. Um abraço.